Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das mentes mais incríveis que já existiram, Arquimedes. Um verdadeiro gênio que fez algo raro. Ele conseguiu juntar a matemática mais abstrata com a realidade da engenharia, mudando para sempre o jeito que a gente entende o mundo. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Como é que pode uma única pessoa ter previsto o cálculo e basicamente definido a física 2000 anos antes de todo mundo? Parece até coisa de outro mundo, né? Mas vamos tentar entender como ele chegou lá. Para começar, a gente precisa voltar bastante no tempo. Lá para a antiga cidade grega de Siracusa, é lá que a nossa história começa. Então, Arquimedes viveu por volta de 287 a 212 a.C. Ele era filho de um astrônomo, então sabe como é, a ciência já estava no sangue. Ele virou uma peça-chave na corte do rei Hierão II, mas é bom a gente saber que muito do que se conta sobre ele é uma mistura de fatos históricos com lendas que foram surgindo com o tempo. E falando em lendas, a mais famosa de todas é, sem dúvida, a do momento Eureka. Mas olha, essa história é bem mais do que só uma curiosidade, viu? Ela é a chave para a gente entender como a cabeça dele funcionava. Pensa só na cena. O rei com um problemão. Como saber se a coroa era de ouro puro sem ter que derreter ela? Aí Arquimedes, no momento do dia a dia, entrando na banheira, nota uma coisa simples. E é aí que vem um estalo genial. Ele conecta essa observação à solução. Se ele medisse o volume da coroa pela água que ela desloca, poderia calcular a densidade e comparar com a do ouro puro. Bingo! Então, o ponto principal aqui não é nem se ele saiu correndo pelado pela rua gritando Eureka. O que realmente importa é o que essa história representa. Ela mostra o método de Arquimedes na sua forma mais pura: observar o mundo com atenção e usar a lógica para resolver um problema complicado. E esse jeito de pensar não ficava só na teoria, não. Arquimedes era mestre em pegar esses princípios da matemática e usar para resolver os desafios de engenharia do mundo real. Ele literalmente movia o mundo à sua volta. Essa é talvez a frase mais famosa dele, né? E ela resume de um jeito perfeito o quanto ele entendia do poder da vantagem mecânica. É a introdução ideal para o trabalho dele com uma das ferramentas mais básicas da engenharia, a alavanca. E é super importante entender isso aqui. As alavancas já existiam, claro, mas foi o Arquimedes o primeiro a botar no papel, matematicamente, por que e como elas funcionam. Ele transformou uma ferramenta prática num princípio da física. E aquela ideia que ele teve na banheira virou o princípio de Arquimedes, a base de toda a hidrostática. É basicamente a explicação matemática do porquê algumas coisas flutuam e outras afundam. Uma lei da natureza descrita de um jeito simples e genial. O mais incrível é pensar que esse princípio, de mais de 2000 anos atrás, está por toda parte hoje em dia. A forma como um navio cargueiro gigante flutua, como um submarino consegue afundar e subir, ou até um balão de ar quente subindo aos céus, tudo isso vem daquela intuição na banheira. O legado dele está literalmente em todo lugar. Mas Arquimedes não era só um engenheiro. O trabalho dele na matemática pura foi talvez ainda mais revolucionário. Ele estava ali, sabe, flertando com conceitos que só seriam desenvolvidos séculos e séculos depois. Imagina só, sem calculadora, sem computador, usando só geometria e um método super inteligente, ele calculou o valor de π com uma precisão absurda. Ele foi basicamente espremendo o círculo entre polígonos para chegar nesse valor. Um feito de rigor matemático espetacular para a época. De todas as descobertas incríveis que ele fez, dizem que essa era a sua preferida. Essa relação elegantíssima de 2/3 entre o volume e a área de uma esfera e o cilindro que a envolve. Ele tinha tanto orgulho disso que pediu para gravarem a imagem de uma esfera dentro de um cilindro no seu túmulo. A vida de Arquimedes teve um fim bem trágico, mas as ideias dele, essas se provaram imortais, viajando através dos séculos para inspirar as próximas revoluções científicas. É uma grande ironia, né? O mesmo gênio que projetou máquinas de guerra incríveis para defender sua cidade foi morto durante a invasão romana. A lenda diz que ele estava tão concentrado num problema matemático que ignorou o soldado e acabou morto. Um fim muito abrupto para uma vida tão brilhante. O alcance da influência dele é uma coisa impressionante. Seus trabalhos quase foram perdidos, mas, quando foram redescobertos no Renascimento, inspiraram gigantes como Galileu, que era um fã declarado, e até Isaac Newton, que usou as fundações dele para criar o cálculo. Hoje, o nome de Arquimedes é sinônimo de genialidade e com toda razão. E a gente termina com essa pergunta para refletir. A verdadeira genialidade de Arquimedes foi essa capacidade de conectar a matemática pura
como o mundo real. Ele mostrou que o pensamento abstrato pode sim resolver problemas bem práticos. A questão que fica é onde, no nosso mundo tão complexo de hoje, essa fusão de teoria e prática é mais necessária.